Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Perfeito. Jami Davis, fazer a pergunta ao nosso entrevistado. Jami. Bom dia, ministro Ernesto Araújo, um prazer tê-lo aqui na Brado. Ministro, o senhor provavelmente está acompanhando essa visita da comitiva brasileira aqui em Washington, e uma das coisas que muitas pessoas estão discutindo é os perigos dessa visita, no sentido das consequências para o Brasil nas relações internacionais com os Estados Unidos. E a palavra sanção tem sido utilizada várias vezes, né? Sanções de todas as formas. Como é que o senhor vê isso dentro de um Brasil que está caminhando cada vez mais para terminar seus relacionamentos internacionais com países que defendem a democracia e estreitar cada vez mais relacionamentos com o comunismo? Como é que o senhor vê a possibilidade das sanções aparecerem ainda esse ano, antes do Trump, e com fé em Deus, né, quando o Trump entrar, porque é com isso que a gente está contando, que é necessário que isso aconteça, o Trump entrando, o que é que o senhor acha que vai acontecer? Olha, nesse ano de 2024, com o Biden no poder, eu não acredito que aconteça algo de concreto nessa direção que você estava mencionando. Eu acho que foi muito importante essa visita dos parlamentares a Washington, justamente naquele tema da conscientização mundial. Eu acho que cada vez mais pessoas começam a discutir e questionar a narrativa da grande imprensa mundial. Porque assim como existe uma narrativa no Brasil, existe a mesma narrativa, no fundo, até mais superficial, tá? No mundo livre, né? Europa, Estados Unidos. Então as pessoas estão acostumadas a ler aquela notícia: Lula é um democrata,
Bolsonaro, os bolsonaristas são autoritários e o Brasil está muito bem, tem uma democracia e protege o meio ambiente, sei lá mais o que. Essa é a narrativa, né? E agora vem cá, mas tem parlamentares indo lá dizendo que o Brasil é uma ditadura. Vamos começar, talvez, a ter que questionar, cavar um pouco mais a fundo para saber o que está realmente acontecendo. Algumas pessoas manterão a narrativa anterior, mas as pessoas vão começar a se perguntar, vem cá, o que está acontecendo realmente no Brasil? Isso é uma oportunidade muito importante, porque parte do poder do Lula é a legitimidade que, de maneira totalmente manipulada e falsa, mas que ele acaba tendo junto aos países democráticos, sobretudo a Europa e Estados Unidos, né? Ele, né, está fazendo o que está fazendo, está acontecendo o que está acontecendo no Brasil, mas ele chega nos fóruns e olha só o Lula e tal. Então, isso mudando, cria uma outra percepção e tira do governo, do sistema atual do Brasil, essa rede de segurança que eles têm, digamos, no mundo, esse apoio, né, de uma consciência mundial. Claro que o tema do antissemitismo demonstrado pelo Lula, pelo governo brasileiro, em relação a Israel, apoio ao terrorismo, isso também conta, né? Também aí digamos, uma rachadura nessa narrativa mundial. Vamos ver. Agora, o governo Biden, ele não vai fazer nada em relação a isso. Já deixaram claro que os aliados deles, quem são, né? Eu acho que não é por acaso, não é por cegueira. Eu acho que realmente o governo Biden é muito complicado em relação à sua relação com todos os esquemas corruptos na América Latina, né? Seja no Brasil, seja na Venezuela, seja em outros lugares. Eles não estão trabalhando em favor dos princípios democráticos em nenhum lugar. Tenho falado sobre isso, né? As embaixadas americanas, por exemplo, não dão nenhum apoio os processos realmente democráticos, saudáveis na região, estão preocupados só em promover a agenda de gênero, por exemplo, e estão vendo a influência crescente de China, Rússia e Irã na região, sem fazer absolutamente nada contra. Então, não é por acaso, né? Tem um desenho onde o Partido Democrata, a esquerda americana, está muito confortável com esse mundo onde a América Latina toda, não só o Brasil, se translada para um bloco totalitário. Mas, sim, com Trump eu acho que as coisas podem mudar. Não é que eu torça por o Brasil sofrer sanções, não, né? Mas existe a necessidade, sim, de que as coisas apareçam. A verdade vos libertará, né? Então, se o mundo souber a verdade sobre o Brasil, sim, isso favorece a liberdade no Brasil. Tem um aspecto. Os Estados Unidos, digamos, quisessem submeter o Brasil a sanções. Isso não é muito fácil, porque é um país democrático, né? Então, vamos parar de importar aço do Brasil, por exemplo. Não, tem milhares de empresas americanas que importam aço do Brasil como produto intermediário, que fariam lobby contra qualquer sanção. Isso não é tão fácil de impor, né? Também teria que passar, em alguns casos, pelo Congresso, se tivesse que mudar a lei, etc., né? É um país democrático, quer dizer, é completamente diferente com a China, por exemplo, né, que politiza completamente suas relações comerciais, o que é errado, né, o que é totalmente contrário a tudo que se tentou fazer no mundo em termos de despolitizar o comércio, né? A China tem o controle central sobre todas as empresas chinesas, sobre toda a economia chinesa. O Partido Comunista Chinês tem um controle central sobre tudo, né? Então, ele pode punir ou premiar seus amigos totalitários de uma maneira ou de outra. Os Estados Unidos não tem essa faculdade. Então, quer dizer, em certos casos, muito extremos, lógico, podem cortar o acesso do país ao sistema financeiro internacional, como fizeram com a Rússia, por exemplo, né? Mas eu ainda acredito que a importância realmente de um governo Trump será mais na dimensão da formação de imagem, né? De uma imagem
correta sobre o que está acontecendo no Brasil. Perfeito, são 10 horas e 41 minutos. Tiago Martins está conosco também, nosso comentarista. Vai lá, Tiago, manda brasa. Bom dia, ministro. Obrigado pela participação, é uma honra ter o senhor aqui. O que a nossa amiga perguntou é o que eu ia perguntar, mas vou estender um pouquinho mais. Em relação à influência dos Estados Unidos no Brasil, se de fato a saída dos nossos parlamentares até lá poderia surtir algum efeito. Eu disse que pelo alinhamento do governo Biden, não. Mas se o Trump ganhar, quais seriam as ferramentas que o senhor acredita que o Trump usaria para dar um pouco mais de atenção ao Brasil e ajudar o Brasil a sair desse estado aí de instabilidade jurídica inicial que caminha para uma censura, uma ditadura aqui no nosso país? Quais ferramentas o Trump usaria? O senhor imagina que ele usaria pelos tratados que nós temos? Olha, vamos lá. Por exemplo, tudo que tem a ver com a dimensão de defesa, né? Nós atingimos muita coisa nessa dimensão de cooperação em defesa durante o governo Bolsonaro. Por exemplo, a inclusão do Brasil como aliado preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos. Isso não é apenas declaratório. Isso tinha consequências, poderia ter consequências muito positivas em termos de acesso do Brasil às Forças Armadas brasileiras, a armamento, a tecnologias militares, tecnologias de treinamento, tudo isso dos Estados Unidos. Infelizmente, acho que isso foi pouco aproveitado mesmo durante o governo Bolsonaro. Depois, em 2020, começo de 2020, quando houve, enfim, essa questão da OTAN foi na visita de 2019. Depois, na visita que o presidente fez em 2020, que teve uma excelente conversa com o Trump lá em Mar-a-Lago, né, na casa do Trump, mostrando que o Brasil era um aliado realmente especial dos Estados Unidos, porque não é todo chefe de Estado que o Trump convidava para Mar-a-Lago, muito pelo contrário. Dali resultou outro acordo na área de defesa, que foi assinado naquele momento, e nessa parte de tecnologia, especificamente de defesa, que abria acesso para que empresas brasileiras, produtoras de equipamento militar, tivessem a possibilidade de participar de um mercado de cerca de 200 bilhões de dólares de compras militares. Claro, não teriam acesso, quer dizer, não conseguiriam esse mercado todo, de 200 bilhões, mas essa é a dimensão, né, que esse acordo dava acesso. Né? Essas iniciativas, muito possivelmente, desapareceriam, porque aí sim, como tem a ver com defesa, com segurança, é mais fácil o governo americano cortar esse tipo de iniciativa, né? Mais do que na parte do comércio civil, digamos assim. Então, haveria essa perda de um acesso extraordinário, na verdade, que nós tínhamos conseguido. Agora, pode acontecer também, por exemplo, né, na dimensão, eu falei daquele exemplo do aço, né, mas pode acontecer também, isso é um setor muito específico, onde existe muita sensibilidade no mercado americano para as importações de aço do Brasil e, graças à boa relação política que nós tínhamos, nós conseguimos evitar uma sobretaxa ao aço brasileiro no período do Trump, né? E depois até, mesmo o governo Biden, só foi depois que eu saí, mas o presidente Bolsonaro, numa ida aos Estados Unidos, conseguiu, no fundo, a retirada completa de uma sobretaxa que existia. Isso aí pode voltar. Mas isso, eu acho que afeta um pouco menos, porque é um setor mais específico. Agora, enfim, vamos talvez perder cotas de açúcar, que o Brasil tem no acesso ao mercado americano, né? Já afeta, então, outro setor. Nós conseguimos, inclusive, ampliar essas cotas de açúcar em final de 2020, né? Beneficiando bastante esse setor. Curioso porque, na época, o setor do açúcar brasileiro falou, duvido que você consiga, porque eu estava negociando isso, né? E aí conseguimos lá uma cota razoável, rendeu uns 40 milhões de dólares na época, né? E o setor do açúcar tinha me falado assim, se você conseguir uma cota maior, a gente faz uma estátua para você. Estou esperando essa estátua, né? Mas tudo bem. Isso tudo acaba, essa perspectiva de uma negociação positiva desse tipo acaba. Mas eu acho que sim, há coisas concretas que podem
prejudicar, sim, setores específicos do Brasil. Isso, sim, pode ajudar a despertar. Existe esse setor-chave no Brasil que a gente esquece, que é o empresariado, que está muito ligado ao sistema corrupto dominante hoje no Brasil, né? É um sistema que está muito confortável com o sistema, é um setor que está muito confortável com o sistema dominante, que está criando oligopólios, que está criando monopólios, que está acabando com a pequena empresa e a média empresa, né? Esse setor talvez precise realmente levar uma sacudida. Falar assim, olha, nós vamos perder com a continuação de um regime como aquele que existe hoje no Brasil. Então, tudo isso pode se somar, né? Não vai ser, talvez, a única coisa. Os brasileiros, a gente precisa se mexer. Mas eu não conheço nenhum caso de um país que tenha caído numa ditadura, de fato ou de direito, como o Brasil está caindo, que tenha saído dessa ditadura sem o apoio de uma pressão internacional, né? Sobretudo um país grande como o Brasil. Você precisa sempre de dois fatores para sair de uma ditadura. Você precisa de uma mobilização interna e você precisa de um apoio externo do mundo livre. Então, a gente precisa caminhar nessa convergência. Perfeito, são 10h47. Ernesto, gostaria de te agradecer pela participação, excelente entrevista. Espero você mais vezes aqui na Brado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela oportunidade de falar com vocês e com o seu público aqui. Eu que agradeço, Ernesto, um grande abraço. Esse foi o Brado Entrevista. Brado Entrevista. Ernesto Araújo, Brado Entrevista. Grande figura da política brasileira, aliás, do movimento conservador, né? Nunca foi político, grande figura do movimento conservador. Gente, é isso. Meu querido Tiago Martins, um abraço, irmão, muito obrigado, parabéns. O Tiago é pré-candidato em Ilhéus. Atenção, você de Ilhéus, o nome dele inclusive já consta aqui na lista dos pré-candidatos a vereador aqui na Bahia, os de direita bolsonaristas. Tiago, um abraço, até a próxima, até semana que vem. Ótimo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, abraço às minhas amigas aí da Brado e vamos que vamos. Valeu, Tiago, também. Jame, um beijo, excelente entrevista com o Ernesto, hein? Valeu, Jame, a Jame que conseguiu. Não, o ministro é uma aula, né? Parece uma enciclopédia. A gente fica aqui observando e jogue aí de novo no YouTube e observe o que ele falou, como é que sai de uma ditadura, tá, galera? Todo mundo tem que ter isso na ponta da língua. É um movimento interno e ajuda externa, mas começa onde? No Brasil. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica.
ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.